From the Conference Center at Temple Square, Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, lhes apresentamos a Sessão Geral do Sacerdócio da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para a sessão será oferecida por um coro do sacerdócio da Universidade de Brigham Young. Center at Temple Square. Dear brethren, we welcome you. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à Sessão Geral do Sacerdócio da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite a portadores do sacerdócio em muitas congregações em todo o mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, sob a regência de Ronald Staley, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Por Teus Dons. A oração de abertura será então oferecida pelo irmão David L. Beck, que foi desobrigado esta tarde como presidente-geral dos rapazes. Our Father in heaven, Nosso Pai nos céus, somos gratos pelo privilégio de nos reunirmos nessa reunião do sacerdócio da conferência
e de aprender de teus amados servos. Somos gratos por sua devoção, por sua preparação em espírito de oração. Por favor, abençoa-os neste momento ao compartilharmos tuas mensagens inspiradas. Que possamos fielmente agir sob inspiração para obedecê-las. Somos gratos por teu Filho Jesus Cristo e por sua expiação, e que possamos sempre nos lembrar dele. Que o nosso sacerdócio e nosso ministério sejam mais semelhantes ao dele. Que possas abençoar nossas famílias e teus filhos em todas as partes. Pai, nós te amamos. Nós expressamos nossa gratidão a ti e oferecemos esta oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. O coro agora nos brindará com On this Day of Joy and Gladness, nesse dia de contentamento e alegria. Após o hino, ouviremos o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Ulisses Soares, da Presidência dos 70, que nos falará em seu idioma nativo, o português. O irmão Larry M. Gibson, que foi desobrigado esta tarde como primeiro conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes, falará então a nós.
One of the great pleasures I enjoy as I Uma das maiores satisfações que sinto ao viajar pelo mundo é a oportunidade de conhecer e cumprimentar nossos missionários. Esses excelentes elders e sisters irradiam a luz de Cristo e sinto-me sempre inspirado por seu amor pelo Senhor Jesus Cristo e seu serviço devotado a Ele. Sempre que os cumprimento com um aperto de mão, eu sinto seu espírito e sua fé notáveis. Eu digo a mim mesmo, esses nossos maravilhosos filhos e filhas são um verdadeiro milagre. Na reunião geral do sacerdócio de outubro de 2002, desafiei bispos, pais e missionários em perspectiva a elevarem o padrão para o serviço missionário de tempo integral. Depois eu disse, precisamos da melhor de todas as gerações de missionários da história da Igreja. Precisamos de missionários dignos, qualificados, espiritualmente energizados. Precisamos de todo o seu coração e toda a sua alma. Precisamos de missionários vibrantes, criativos, entusiasmados, que saibam ouvir e responder aos sussurros do Espírito Santo. De muitas maneiras, o mundo de hoje é mais desafiador do que era há 13 anos. Nossos rapazes e nossas moças têm muito mais distrações para lhes desviar a mente enquanto se preparam para a missão e para uma vida futura feliz. A tecnologia se expandiu e quase todos têm acesso a dispositivos portáteis que podem atrair a atenção da família humana de Deus, tanto para um grande bem, quanto para um mal hediondo. Esta noite falo aos missionários que estão servindo, aos futuros missionários, aos ex-missionários e a todos os homens jovens adultos da Igreja. Oro para que compreendam e cuidadosamente ponderem o que tenho a lhes dizer, enquanto trilham esse fascinante e exigente período de sua vida. Nos primeiros anos da Igreja, os missionários eram entrevistados por uma autoridade geral antes de partirem para o campo missionário. Hoje, para servir como missionários, vocês são entrevistados pelo bispo e pelo presidente da estaca, e a maioria de vocês jamais será entrevistado por uma autoridade geral. Isso é apenas um reflexo da realidade de uma igreja mundial com mais de 15 milhões de membros. Sei que também represento outras autoridades gerais quando digo a vocês que gostaríamos de poder conhecê-los pessoalmente e lhes dizer que os amamos e apoiamos. Felizmente, o Senhor proveu meios para que pudéssemos chegar a vocês. Por exemplo, um membro do Quórum dos 12 decide a missão em que cada missionário vai servir. Embora isso seja feito sem a tradicional entrevista pessoal, a tecnologia e a revelação unem-se para prover uma experiência que é surpreendentemente íntima e pessoal. Permitam-me dizer-lhes como isso funciona. Sua fotografia é mostrada na tela do computador, com informações importantes fornecidas por seu bispo e seu presidente de estaca. Quando sua foto surge, olhamos vocês nos olhos e examinamos suas respostas às perguntas do formulário de recomendação missionária. Naquele breve momento, é como se vocês estivessem presentes, respondendo diretamente às nossas perguntas. Ao olharmos para a sua fotografia, confiamos que vocês cumprem de todas as formas as exigências de hoje de padrões elevados para que sejam missionários fiéis e de sucesso. Depois, pelo poder do Espírito do Senhor e sob a direção do presidente Thomas S. Monson, vocês são designados para uma das 406 milhões de missões, 406 missões da igreja em todo o mundo. É claro que não é o mesmo que uma entrevista pessoal face a face, mas chega perto. As videoconferências são outra maneira de nos aproximarmos dos líderes e membros que moram longe da sede da igreja. Com isso em mente, convido aqueles de vocês que estão se preparando para servir missão, os que já voltaram na missão, e a todos os jovens adultos a passarem algum tempo comigo
como se estivéssemos agora em um chat pessoal em vídeo. Look at me for a few minutes. Por favor, olhem para mim por alguns minutos como se fôssemos os únicos no lugar onde vocês se encontram agora. For my part, I will imagine that I'm looking into your eyes. Eu, por outro lado, vou imaginar que estou olhando em seus olhos e ouvindo atentamente as suas respostas a algumas perguntas e creio que vão contar-me muito a respeito da força de seu testemunho e de sua devoção a Deus. Paraphrase what I said to me. Parafraseando o que eu disse aos missionários há 13 anos, What we need now is o que precisamos atualmente é da melhor de todas as gerações de jovens adultos da história da igreja. your whole heart and soul. Precisamos de seu coração e sua alma por inteiro. Precisamos de jovens adultos vibrantes, criativos, entusiasmados, que saibam ouvir e responder aos sussurros do Espírito Santo ao trilharem o caminho em meio às dificuldades e tentações diárias, sendo jovens santos nos últimos dias, atualmente. It's time to raise Em outras palavras, é hora de elevar o padrão não apenas para nossos missionários, mas também para os ex-missionários e toda esta geração. that end. Please ponder Por esse motivo, ponderem no coração suas respostas a estas perguntas. search the scriptures regularly. Vocês examinam as Escrituras regularmente, ajoelham-se em oração para falar com o Pai Celestial pela manhã e à noite todos os dias, Fast offering each jejuam e dou uma oferta de jejum todos os meses, mesmo que sejam estudantes pobres, com dificuldades, que não podem doar muito. think deeply about the Savior. Pensam seriamente no Salvador e em seu sacrifício expiatório por vocês quando preparam, abençoam, servem ou tomam o sacramento. Attend your meetings and strive Assistem às reuniões e esforçam-se para santificar o dia do Senhor. honest at home. São honestos em casa, na escola, na igreja e no trabalho. Estão mental e espiritualmente limpos. Pornography or Evitam ver pornografia ou acessar sites, ver revistas, filmes ou aplicativos, inclusive o Tinder e o Snapchat. Fotografias que os envergonhariam, você, se os seus pais, seus líderes da igreja ou o próprio Salvador os vissem. are you careful with your time? Avoiding São cuidadosos com seu tempo, evitando tecnologia e mídias sociais inadequadas, inclusive videogames, que podem entorpecer sua sensibilidade espiritual. is there anything in E há algo em sua vida que precisa ser mudado e corrigido, beginning tonight? começando hoje. Thank you for this short personal Muito obrigado por essa pequena entrevista pessoal. one of these questions. Espero que suas respostas a essas perguntas tenham sido honestas e ponderadas. Self-lacking in any Se sentirem que algum desses princípios lhes faltam, eu os exorto courageous a arrependerem-se corajosamente e alinhar sua vida novamente com os padrões do Evangelho do discipulado justo. now, brethren, may I offer Agora, irmãos, counsel. permitam-me oferecer alguns conselhos adicionais que os ajudarão a ter seu testemunho do Evangelho enraizado profundamente no coração e na alma. Relembro aos ex-missionários que sua preparação para a vida e para a família deve ser contínua. RM doesn't mean retired Mormon. Encerrar a missão não lhes confere o título de mormon aposentado. Como ex-missionários, vocês devem ocupar-se zelosamente numa boa causa Many things e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. skills Usem as habilidades aprendidas na missão para abençoar diariamente a vida das pessoas ao seu redor. do not shift your focus from Não tirem o foco do serviço ao próximo para concentrá-lo exclusivamente na escola, no trabalho ou nas atividades sociais. Em vez disso, equilibrem sua vida com experiências espirituais que os relembrem e os preparem daily para continuamente ministrar ao próximo. missions. You learn the importance Durante sua missão, vocês aprenderam a importância de visitar as pessoas em suas casas. Espero que todos vocês, jovens adultos, tenham ou não servido missão de tempo integral, compreendam a importância de visitar os solitários, sick, os doentes ou os que se sentem desanimados, não apenas como uma designação, mas devido ao amor genuíno
que vocês têm pelo Pai Celestial e por seus filhos. Incentivo aqueles que estão no ensino médio e preparando-se para a missão a frequentarem o seminário e se formarem nele. Vocês, jovens adultos, devem matricular-se em um instituto de religião. Se frequentam uma escola da igreja, incluam de modo consistente uma disciplina de religião por semestre. Durante essa importante época de preparação para a missão, para o casamento eterno e para a vida adulta, vocês devem continuar a encontrar meios de aprender, crescer e receber inspiração e orientação por meio do Espírito Santo. O estudo cuidadoso e ponderado do Evangelho por meio do seminário, do instituto ou de classes de educação religiosa pode ajudá-los nessa meta. Não pensem que estão muito ocupados para estudar o Evangelho apenas por isso que estão frequentando uma escola da igreja ou outra escola ou faculdade. O seminário, o instituto ou as classes de religião fornecerão equilíbrio para a sua vida e serão um acréscimo ao seu estudo secular, dando-lhes outra oportunidade de despender tempo estudando as Escrituras e os ensinamentos dos profetas e apóstolos. Há 4 extraordinários novos cursos que incentivo cada jovem adulto a analisar e frequentar. E não se esqueçam de que as aulas e atividades oferecidas no Instituto ou nas classes de jovens adultos solteiros da ala ou da estaca também serão um lugar em que vocês podem estar com outros rapazes e outras moças para edificarem e inspirarem uns aos outros enquanto aprendem e crescem espiritualmente e se socializam. Irmãos, se deixarem seus celulares de lado e realmente derem uma olhada ao redor, talvez encontrem sua futura companheira eterna. Isso me leva a outro conselho que tenho certeza que vocês já estavam prevendo. Vocês, jovens adultos, precisam namorar e se casar. Por favor, parem de protelar. Sei que alguns de vocês têm medo de formar uma família. No entanto, se casarem com a pessoa certa, no momento certo e no lugar certo, não precisam temer. De fato, muitos problemas que vocês encontram serão evitados se estiverem zelosamente envolvidos com o namoro e o casamento corretos. Mas não envie mensagem de texto para ela. Use sua própria voz para se apresentarem às filhas dignas de Deus que estão ao seu redor. Ouvir uma voz humana verdadeira vai surpreendê-las de tal modo que elas vão dizer sim. Irmãos, testifico-lhes que o Senhor Jesus Cristo pode ajudar-nos a corrigir qualquer coisa que precise de reparo em sua vida, por meio de seu sacrifício expiatório. Esta noite, ao nos prepararmos para comemorar o domingo de Páscoa, faça uma pausa comigo para lembrarmos do dom da expiação de Cristo. Lembre-se de que nosso Pai Celestial e nosso Salvador, Jesus Cristo, os conhecem bem e os amam ainda mais. Por meio da expiação, o Redentor tomou sobre si nossos problemas, nossos pecados e nossas dores. O Salvador do mundo veio para compreender cada um de nós individualmente, vivenciando nossas esperanças não alcançadas, nossos desafios e nossas tragédias, por meio de seu sofrimento no Getsemane e na cruz. Ele morreu como um ato final de amor a nós e foi colocado em uma sepultura nova naquela noite fatídica. Na manhã de domingo, Jesus ergueu-se dentre os mortos, prometendo uma vida nova para cada um de nós. O Senhor ressuscitado então comissionou seus discípulos para que ensinassem todos a terem fé em Cristo, arrependerem-se do pecado, serem batizados, receberem o dom do Espírito Santo e perseverarem até o fim. Irmãos, sabemos que Deus, nosso Pai, e seu amado Filho visitaram o profeta Joseph Smith e restauraram, por meio dele,
à plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Be strong, brethren. Sejam fortes, irmãos. Commandments of God. Guardem os mandamentos de Deus. Christ promised O Senhor Jesus Cristo prometeu que todas as coisas que desejarmos em retidão serão nossas. church leaders are counting Os líderes da igreja contam com vocês. every one of you Precisamos de cada um de vocês, jovens adultos, para que se prepare para o casamento, para servir e para liderar no futuro que se aproxima. humbly pray. Os 10 pelo qual eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje, os portadores do sacerdócio de Deus de toda a Igreja. O presidente Thomas S. Monson disse certa vez: o mundo às vezes pode ser um lugar assustador. A estrutura moral da sociedade parece estar desfazendo-se a uma velocidade alarmante. Ninguém, jovem, idoso ou de meia idade, está isento da exposição a coisas capazes de arrastar-nos para baixo e destruir-nos. Mas não precisamos desesperar-nos. Estamos em guerra contra o pecado, sim. Essa é uma guerra que podemos e que vamos vencer. Nosso Pai Celestial deu-nos as ferramentas necessárias para isso. Todos nós, jovens e adultos, enfrentamos essa guerra diariamente. O inimigo e seus anjos estão sempre tentando nos distrair. Seu propósito é nos desviar dos convênios que fizemos com o Senhor e perdermos a perspectiva de nossa herança eterna. Eles têm pleno conhecimento do plano de nosso Pai Celestial a seus filhos, pois eles estavam presentes conosco naquele grande conselho nos céus, quando tudo nos foi apresentado. Eles procuram se aproveitar de nossas fraquezas e debilidades e obstruir nossa visão através das névoas de escuridão que cegam os homens e endurecem seu coração, a fim de conduzi-los a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. A despeito da oposição que enfrentamos, essa é uma guerra que podemos e vamos vencer, conforme ensinado pelo presidente Thomas S. Monson. O Senhor confia em nossa capacidade e determinação para isso. As Escrituras contêm inúmeros exemplos daqueles que venceram suas guerras, mesmo em meio a ambientes muito hostis. Um deles é a história do capitão Moroni do livro de Mórmon. Este jovem notável tinha coragem de defender a verdade numa época em que havia muitas dissensões e guerras, colocando em jogo a própria sobrevivência de toda a nação nefita. Embora Moroni fosse muito bem sucedido nos desempenhos de suas responsabilidades, ele se conservava sempre humilde. Esse e todos os seus atributos fizeram dele um instrumento extraordinário nas mãos de Deus. O profeta Alma declarou que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. As grandes qualidades de Moroni eram decorrentes de sua grande fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, e também na sua determinação em segui-los e a seus profetas. Figurativamente, todos nós precisamos nos transformar em capitães Moroni modernos, a fim de vencermos as guerras contra o mal. Conheço um jovem diácono muito fiel, que se transformou num desses capitães Morones de nossa era. Embora ele procure seguir os conselhos de seus pais e dos líderes da igreja, sua fé e determinação têm sido testadas a cada dia, mesmo em sua tenra idade. Ele me contou que num determinado dia ele foi surpreendido por uma situação muito difícil e constrangedora de se lidar. Seus colegas da escola estavam acessando imagens pornográficas através de seus telefones celulares. Naquele exato momento, aquele jovem tinha que decidir o que era mais importante: sua popularidade ou sua retidão. Naqueles poucos segundos que se seguiram, ele se encheu de coragem e disse aos colegas que aquilo que estavam fazendo não era correto. Ele disse ainda que eles deveriam tentar abandonar aquela prática ou então se tornariam escravos dela para sempre.
A maioria de seus colegas ridicularizaram seus conselhos, dizendo que aquilo era parte da vida e que não tinha problema nenhum. Entretanto, houve um entre eles que ouviu o conselho daquele jovem e decidiu abandonar aquela prática. O exemplo daquele diácono influenciou positivamente pelo menos um de seus colegas. Com certeza, os dois enfrentaram zombaria e perseguição por causa daquela decisão. Mas, por outro lado, eles seguiram a admoestação de alma ao seu povo, quando disse: afastai-vos dos iníquos, conservai-vos separados e não toqueis em coisas imundas. O livreto para o vigor da juventude contém os seguintes conselhos da primeira presidência aos jovens da igreja. Vocês são responsáveis pelas escolhas que fazem. Deus se importa com vocês e vai ajudá-los a fazer escolhas corretas, mesmo que sua família e seus amigos usem o arbítrio deles de um modo que não seja correto. Tenham a coragem moral de permanecer firmes na obediência à vontade de Deus, mesmo que tenham que ficar sozinhos. Ao fazerem isso, darão um exemplo para os outros seguirem. A guerra do bem contra o mal continuará por toda a nossa vida, pois o propósito do inimigo é nos tornar tão miseráveis como ele próprio. Satanás e seus anjos tentarão envolver e exercer controle sobre nossos próprios pensamentos, conduzindo-nos ao pecado. Se puderem, eles corromperão tudo que é bom. Entretanto, é preciso compreender que eles somente terão poder sobre nós, se nós o permitirmos. As Escrituras também contêm vários exemplos daqueles que permitiram que o inimigo os influenciasse e acabaram confundidos e destruídos, tais como Neor, Corior e Serém. Precisamos estar alertas a respeito desse perigo. Não podemos nos deixar confundir por mensagens populares de fácil aceitação do mundo que contrariam a doutrina e os princípios verdadeiros do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, muitas dessas mensagens seculares representam nada mais do que uma tentativa de nossa sociedade de justificar o pecado. É preciso lembrar que, no final de tudo, todos nós teremos que nos apresentar perante Deus e Jesus Cristo, a fim de sermos julgados pelas nossas próprias obras, sejam elas boas ou más. Ao nos depararmos com essas mensagens seculares, necessitamos muita coragem e um conhecimento sólido do plano de nosso Pai Celestial, a fim de escolhermos o certo. Todos nós podemos fazê-lo se buscarmos o Senhor, depositando toda a nossa confiança e fé nele. Mas, como ensinam as Escrituras, precisamos ter um coração sincero e real intenção, pois o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos manifestará a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Esse conhecimento nada mais é do que o nosso testemunho. Ele deve impulsionar nossa fé e determinação em seguir os ensinamentos do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, independentemente das mensagens populares do mundo que ouvimos. O nosso testemunho será nosso escudo protetor contra os dardos ardentes do inimigo em sua tentativa de nos destruir. Ele nos guiará em segurança através da escuridão e confusão que existe no mundo hoje em dia. Aprendi esse princípio quando servi como jovem missionário. Meu companheiro e eu servíamos num ramo muito pequeno e distante da igreja no Brasil. Nós procurávamos conversar com todas as pessoas daquela cidade. Todos nos recebiam muito bem, mas gostavam de debater as Escrituras, pedindo-nos provas concretas a respeito da veracidade do que ensinávamos. Me recordo que cada vez que embarcávamos na tentativa de provar algo às pessoas, o Espírito de Deus se afastava de nós e nos sentíamos totalmente perdidos e confusos. Sentimos então que deveríamos aliar o nosso testemunho mais fortemente ao ensino das verdades do Evangelho. A partir daí, lembro-me que quando prestávamos o nosso testemunho com todo o nosso coração, um silencioso poder confirmador invadia a sala onde estávamos e não havia espaço para confusão ou discussão. Aprendi que não existem forças do mal capazes de confundir,
enganar ou de subjugar o poder da fé e do testemunho sincero de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Como o Salvador ensinou, o inimigo deseja nos cirandar como trigo, fazendo-nos perder nossa capacidade de influenciar o mundo para o bem. Meus queridos irmãos, devido à onda de confusão e dúvidas que vêm sendo promovidas no mundo hoje em dia, precisamos nos apegar forte e continuamente à nossa fé e ao nosso testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Consequentemente, nossa capacidade para defender a verdade aumentará consideravelmente. Venceremos nossas guerras diárias, não desfaleceremos nos campos de batalha da vida e motivaremos outros a seguirem os padrões do Mestre. Convido a todos a encontrar segurança nos ensinamentos encontrados nas Escrituras. O capitão Moroni aliava sua fé em Deus e seu testemunho da verdade ao conhecimento e sabedoria encontrados nas Escrituras. Dessa maneira, ele contava que receberia as bênçãos do Senhor e conseguiria muitas vitórias, o que de fato aconteceu. Convido a todos a encontrar segurança nas sábias palavras de nossos profetas atuais. O presidente Thomas S. Monson disse certa vez: nós que fomos ordenados ao sacerdócio de Deus, podemos fazer a diferença. Quando nos mantemos puros, honramos nosso sacerdócio e tornamo-nos um exemplo justo para os outros seguirem, e ajudaremos a iluminar um mundo cada vez mais escuro. E, finalmente, convido a todos a confiar nos méritos e no poder da expiação de Jesus Cristo. Através da expiação do Salvador, nós podemos vencer todas as guerras de nossa era, mesmo em meio às dificuldades, desafios e tentações. Confiemos no seu amor e no seu poder para nos salvar. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Presto testemunho destas verdades no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. My father taught me a significant lesson when I was young. Quando eu era jovem, meu pai me ensinou uma importante lição. Ele percebeu que eu estava ficando muito apegado a coisas materiais. Quando tinha dinheiro, gastava imediatamente, quase sempre com coisas para mim mesmo. Certa tarde, ele me levou para comprar sapatos novos. No segundo andar da loja de departamentos, pediu-me que olhasse pela janela. Então me perguntou: o que você vê? Respondi: vejo os prédios, o céu, as pessoas. Quantas? Muitas. Então pegou uma moeda de seu bolso. Ele a deixou em minhas mãos e fez outra pergunta: o que é isto? Reconheci imediatamente. É uma moeda de $1. Baseando-se em seu conhecimento em química, ele disse: se você derretesse essa moeda e a misturasse com os ingredientes certos, você teria nitrato de prata. Se essa janela fosse revestida de nitrato de prata, o que você veria? Eu não tinha a menor ideia. Então, ele me acompanhou até o comprido espelho e perguntou: o que você vê agora? Eu me vejo? Não, ele replicou. O que você vê é a prata com o seu reflexo. Se o seu foco for a prata, tudo que verá é você mesmo. E como um véu, vai impedi-lo de ver claramente o destino eterno que o Pai Celestial preparou especialmente para você. Larry, continuou ele, não busque as coisas deste mundo, mas procure primeiro o reino de Deus e estabelecer sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele pediu que eu ficasse com a moeda e que nunca a perdesse. Todas as vezes que eu olhava para ela, pensava a respeito do destino eterno que o Pai Celestial tem para mim. Amava meu pai e a forma como ele me ensinava. Eu queria ser como ele.
Ele plantou no meu coração o desejo de ser um bom pai, e minha esperança mais profunda é de que eu esteja vivendo à altura de seu exemplo. O presidente Thomas S. Monson frequentemente diz que nossas decisões determinam nosso destino e têm consequências eternas. Não deveríamos, então, desenvolver uma clara perspectiva de nosso destino eterno, particularmente a que o Pai Celestial quer que alcancemos, a paternidade eterna? Deixemos que nosso destino eterno conduza todas as nossas decisões, a despeito de quão difíceis essas decisões possam ser, o Pai nos susterá. Aprendi sobre o poder de tal perspectiva quando me uni a meus filhos de 12 e 13 anos para uma competição de 80 por 20. Uma competição de 80 por 20 consiste em caminhar 80 quilômetros em menos de 20 horas. Começamos às 9 horas da noite, caminhamos toda aquela noite e a maior parte do dia seguinte. Foram 19 horas excruciantes, mas nós conseguimos. Ao voltar para casa, literalmente engatinhamos para dentro, onde uma esposa e mãe maravilhosa tinha preparado um ótimo jantar, o qual não foi tocado. Meu filho mais novo desabou totalmente exausto no sofá, enquanto meu filho mais velho se arrastou escada abaixo até seu quarto. Depois de um doloroso descanso de minha parte, dirigi-me ao meu filho mais novo para certificar-me de que ele ainda estava vivo. Você está bem? Perguntei. Pai, essa foi a coisa mais difícil que já fiz. E não quero fazer isso nunca mais. Eu não queria dizer a ele que eu também nunca faria isso de novo. Em vez disso, disse que estava orgulhoso por ele ter conseguido realizar uma tarefa tão difícil. Eu sabia que isso o prepararia para outras coisas difíceis que ele enfrentaria em seu futuro. Com esse pensamento, eu disse, filho, deixe-me fazer uma promessa. Quando você for para a missão, você jamais terá que andar 80 quilômetros em um dia. Que bom, papai. Então eu irei. Aquelas simples palavras encheram minha alma de gratidão e alegria. Em seguida, desci as escadas para ver meu filho mais velho. Deitei-me ao lado dele e o chamei. Filho, você está bem? Pai, essa foi a coisa mais difícil que já fiz em minha vida e nunca mais farei isso novamente. Seus olhos se fecharam, mas em seguida se abriram e ele disse, a menos que meu filho queira. Lágrimas caíram ao expressar minha gratidão por ele. Disse que sabia que ele seria um pai muito melhor do que eu era. Meu coração estava cheio de alegria, porque mesmo em sua tenra e pouca idade, ele já tinha reconhecido que um dos seus deveres do sacerdócio mais sagrados era o de ser um pai. Ele não tinha medo daquele papel e título, o mesmo título que o próprio Deus quer que usemos quando nos dirigimos a Ele. Sabia que tinha a responsabilidade de manter as brasas da paternidade ardendo dentro de meu filho. Essas palavras do Salvador assumiram um significado muito mais profundo para mim como um pai. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu pai me ensinou. Amo ser um marido e pai, casado com uma filha escolhida de pais celestiais. Eu a amo. É uma das partes mais gratificantes de minha vida. Minha esperança naquela noite era de que meus 5 filhos e sua irmã pudessem sempre ver em mim a alegria que advém do casamento eterno, da paternidade e da família. Pais, tenho certeza de que vocês já ouviram o ditado, prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Vocês ensinam a seus filhos todos os dias o que significa ser um pai. Estão construindo um alicerce para a próxima geração. Seus filhos aprenderão a ser maridos e pais a observar a maneira que você cumpre com esses papéis. Por exemplo, eles sabem quanto você ama e valoriza a mãe deles e o quanto você ama ser o pai deles. Eles aprenderão como tratar a futura esposa e os filhos deles à medida que observam como vocês tratam cada um de seus próprios filhos, assim como o Pai Celestial trataria. Por meio de seu exemplo, eles podem aprender a respeitar, honrar e proteger a feminilidade. Em seu lar, eles podem aprender a presidir a família com amor e retidão. Eles podem aprender a prover as necessidades da vida e a proteção para a sua família, temporal e espiritualmente. Irmãos,
Com toda a energia de minha alma, peço-lhes que reflitam sobre essa pergunta. Seus filhos veem seu esforço para fazer o que o Pai Celestial deseja que eles façam? Oro para que a resposta seja sim. Se a resposta for não, não é tarde demais para mudar. Mas você deve começar hoje. Testifica que o Pai Celestial vai ajudá-los. Agora, rapazes, vocês sabem que estão se preparando para receber o sacerdócio de Melquisedeque, receber as sagradas ordenanças do templo, cumprir seu dever e obrigação de servir missão de tempo integral, e então, sem esperar muito, casar-se no templo com uma filha de Deus e ter uma família. Vocês deverão então liderar sua família nas coisas espirituais, conforme orientados pelo Espírito Santo. Tenho perguntado a muitos rapazes, por que vocês estão aqui? Até agora, nenhum deles respondeu, para aprender a ser um pai, para me preparar e me qualificar para receber tudo o que o Pai Celestial possui. Vamos examinar seus deveres no sacerdócio arônico, conforme descritos na seção 20 de Doutrina e Convênios. Fiquem atentos ao que vocês sentem, à medida que aplicam esses deveres ao seu serviço em sua família. Convidar todos de sua família a virem a Cristo. Zelar sempre por eles, estar com eles e fortalecê-los. Pregar, ensinar, explicar, exortar, batizar os membros de sua família. Exortá-los a orar em voz alta e em segredo e a cumprirem todas as obrigações familiares. Certificar-se que não haja iniquidade na sua família, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. Certificar-se que sua família se reúna a miúde. Auxiliar seu pai em seu dever como patriarca. Apoiar sua mãe com a força do sacerdócio quando o pai estiver ausente. Quando solicitado, ordenar outros sacerdotes, mestres e diáconos em sua família. Isso não lhes parece o trabalho e o papel de um pai? Cumprir seus deveres no sacerdócio arônico é preparar vocês, rapazes, para a paternidade. O livreto Dever para com Deus pode ajudá-los a aprender seus deveres e a fazer planos específicos para cumpri-los. Ele pode servir como um guia e auxílio à medida que buscam a vontade do Pai Celestial e estabelecem metas para realizá-la. O Pai Celestial lhes trouxe aqui nesta época para um trabalho especial e um propósito eterno. Ele quer que vocês vejam e compreendam claramente qual é esse propósito. Ele é seu Pai, e vocês podem sempre buscá-lo para receber orientação. Sei que o Pai Celestial se preocupa com cada um de nós individualmente e tem um plano pessoal para alcançarmos o nosso destino eterno. Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ajudar-nos a superar nossas imperfeições por meio da expiação. Ele nos abençoou com o Espírito Santo para ser uma testemunha, um companheiro e um guia para nosso destino eterno se confiarmos nele. Que desfrutemos a plenitude das bênçãos do Pai nesta vida e cumprimento de sua obra e sua glória, ao nos tornarmos pais para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. On a signal from the conductor, Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos. Povos da terra, vinde, escutai. Em seguida, terei o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Após minhas palavras, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Every land
In the late 18th century, No final do século XVIII, Catarina a Grande, da Rússia, anunciou que viajaria para a região sul de seu império, acompanhada de vários embaixadores estrangeiros. O governador da região, Grigori Potemkin, queria desesperadamente impressionar aqueles visitantes. E assim, empenhou-se ao máximo para exibir as realizações do país. Durante parte da viagem, Catarina navegou pelo rio Dnieper, apontando orgulhosamente para os embaixadores as prósperas aldeias ao longo da margem, repletas de aldeões, trabalhadores e felizes. Havia um único problema: tudo era para efeito de aparência. Dizem que Potemkin mandou construir fachadas de papelão de lojas e casas. Até posicionou camponeses parecendo atarefados para dar a impressão de uma economia próspera. Depois que a comitiva desaparecia na curva do rio, os homens de Potemkin empacotavam a aldeia falsa e corriam até outro lugar, rio abaixo, a fim de prepararem-se para a passagem seguinte de Catarina. Embora os historiadores modernos tenham questionado a veracidade dessa história, o termo aldeia Potemkin entrou para o vocabulário do mundo. Agora, ele se refere a qualquer tentativa de fazer com que os outros acreditem que somos melhores do que realmente somos. Faz parte da natureza humana querer mostrar o melhor de nós. É por isso que muitos de nós trabalham tão arduamente na parte externa de nossa casa, e é por isso que nossos jovens irmãos do sacerdócio arônico tanto cuidam para que cada fio de cabelo esteja no lugar certo, só para o caso de encontrar alguém especial. Nada há de errado em engraxar os sapatos, perfumar-se ou até esconder a louça suja antes que cheguem os mestres familiares. No entanto, levado ao extremo, esse desejo de impressionar pode passar de algo útil para algo enganador. Os profetas do Senhor sempre ergueram a voz de advertência contra aquele que se aproxima do Senhor com a sua boca e com os seus lábios o honra, mas o seu coração se afasta para longe dele. O Salvador foi compreensivo e compassivo com os pecadores cujo coração era humilde e sincero, mas agiu com justa ira contra os hipócritas, como os escribas, os fariseus e os saduceus, aqueles que tentaram parecer justos para conquistar o louvor, a influência e a riqueza do mundo. Tudo isso enquanto oprimiam as pessoas que eles deveriam abençoar. O Salvador os comparou aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Em nossos dias, o Senhor tem palavras igualmente fortes para os portadores do sacerdócio que tentam encobrir seus pecados ou satisfazer seu orgulho ou sua vã ambição. Quando fazem isso, disse ele, os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa. E quando se afasta, amém para o sacerdócio ou autoridade desse homem. Por que isso acontece? Porque às vezes tentamos parecer ativos, prósperos e dedicados por fora, quando por dentro, como o Salvador disse a respeito dos Efésios, deixamos o nosso primeiro amor? Em alguns casos, podemos simplesmente ter deixado de nos concentrar na essência do Evangelho, confundindo a aparência de religiosidade com o seu poder. Isso é particularmente perigoso quando direcionamos nossas expressões externas de discipulado no sentido de impressionar as pessoas em benefício próprio ou para obter influência. É nesse momento que corremos o risco de entrar em território fariseu, estando mais do que na hora
de examinar nosso coração para fazer imediatas correções de direção. Essa tentação de parecer melhores do que somos não ocorre apenas em nossa vida pessoal, mas também em nossas designações da igreja. Conheço, por exemplo, uma estaca cujos líderes estabeleceram metas ambiciosas para o ano. Embora todas as metas parecessem dignas, elas se concentraram em declarações imponentes e impressionantes ou em números e porcentagens. Depois que essas metas foram debatidas e aceitas, algo começou a preocupar o presidente da estaca. Ele pensou nos membros de sua estaca, como a jovem mãe com filhos pequenos que ficara viúva recentemente. Pensou nos membros que se debatiam com dúvidas e solidão ou com graves condições de saúde, sem ter seguro médico. Pensou nos membros que estavam às voltas com um casamento desfeito, vícios, desemprego e doença mental. E quanto mais pensava neles, mais se perguntava com humildade: será que nossas novas metas fazem alguma diferença na vida desses membros? Começou a questionar se as metas de sua estaca teriam sido diferentes se eles tivessem primeiro perguntado: qual é o nosso ministério? Então, aquele presidente de estaca voltou aos seus conselhos e juntos eles mudaram de enfoque. Decidiram que não permitiriam que os famintos e os necessitados e os nus e os enfermos e os aflitos passassem por eles sem notá-los. Estabeleceram novas metas. Reconheceram que o sucesso nessas novas metas nem sempre poderia ser medido, ao menos não pelo homem. Pois como alguém mede o testemunho pessoal, o amor de Deus, ou a compaixão pelos semelhantes? Mas também sabiam que muitas coisas que podemos contar não contam. E muitas coisas que não podemos contar realmente contam. Pergunto-me se nossas metas organizacionais e pessoais não são muitas vezes equivalentes modernos de uma aldeia Potemkin. Será que elas parecem impressionantes à distância, mas deixam de abordar as necessidades reais de nossos amados semelhantes? Meus queridos amigos e companheiros portadores do sacerdócio, se Jesus Cristo se reunisse conosco e pedisse que prestássemos conta de nossa mordomia, não sei bem se ele se concentraria tanto em programas e estatísticas. O que o Salvador deseja saber é a condição de nosso coração. Ele deseja saber como amamos e ministramos aqueles que estão sob nosso cuidado, como demonstramos nosso amor a nosso cônjuge e à família, e como aliviamos sua carga diária. E o Salvador deseja saber como você e eu nos achegamos a Ele e a nosso Pai Celestial. Pode ser útil analisar nosso próprio coração. Podemos perguntar-nos, por exemplo, por que servimos na Igreja de Jesus Cristo? Poderíamos até perguntar, por que estamos aqui nesta reunião hoje? Suponho que se eu fosse responder a essa pergunta em nível superficial, poderia dizer que estou aqui porque o presidente Monson me designou a discursar. Portanto, eu realmente não tinha escolha. Além disso, minha mulher esperava que eu estivesse presente. E como eu poderia dizer não a ela? Mas todos sabemos que há motivos melhores
para participar de nossas reuniões e conduzir a vida como discípulos comprometidos de Jesus Cristo. Estou aqui porque desejo de todo o coração seguir meu Mestre Jesus Cristo. Anseio em fazer tudo o que Ele me pedir nesta grande causa. Desejo muito ser edificado pelo Espírito Santo e ouvir a voz de Deus quando Ele fala por meio de seus servos ordenados. Estou aqui para tornar-me um homem melhor, para ser elevado pelos exemplos inspiradores de meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, e para aprender a ministrar mais eficazmente aos necessitados. Em resumo, estou aqui porque amo meu Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Estou certo de que esse é seu motivo também. É por isso que estamos dispostos a fazer sacrifícios e não apenas declarações de que vamos seguir o Salvador. É por isso que portamos com honra seu santo sacerdócio. Quer o seu testemunho seja forte e saudável, quer a sua atividade na igreja seja mais semelhante a uma aldeia Potemkin, a boa nova é que vocês podem crescer a partir de qualquer ponto em que estejam. Aqui na Igreja de Jesus Cristo, podemos amadurecer espiritualmente e achegar-nos ao Salvador, aplicando princípios do Evangelho dia a dia. Com paciência e persistência, até os menores atos de discipulado ou a minúscula brasa de crença pode tornar-se uma ardente fogueira de vida consagrada. De fato, é assim que a maioria das fogueiras começa, com uma simples fagulha. Portanto, caso se sintam pequenos e fracos, simplesmente se acheguem a Cristo, que faz com que as coisas fracas se tornem fortes. Os mais fracos dentre nós, pela graça de Deus, podem tornar-se fortes espiritualmente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o nosso Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Tenho a convicção de que, se Deus pode estender a mão e dar alento a um pobre refugiado, pôde estender a mão e dar alento a um pobre refugiado alemão de uma modesta família, de um país devastado pela guerra do outro lado do mundo, muito distante da sede da igreja, então Ele pode estender a mão para vocês. Meus amados irmãos em Cristo, o Deus da criação, que soprou o fôlego de vida no universo, sem dúvida, tem o poder de soprar o fôlego da vida em vocês. Sem dúvida, Ele pode torná-los o genuíno e espiritual ser de luz e verdade que vocês desejam se tornar. As promessas de Deus são certas e seguras. Podemos ser perdoados de nossos pecados e purificados de toda iniquidade. E se continuarmos a abraçar e a viver os princípios verdadeiros em nossas circunstâncias pessoais e em nossa família, chegaremos no final a um ponto em que nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e nos servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Mas isso não pode acontecer se nos escondermos atrás de fachadas pessoais, dogmáticas ou organizacionais. Esse discipulado artificial não apenas nos impede de vermos a nós mesmos como realmente somos, mas também de mudarmos verdadeiramente por meio do milagre da expiação do Salvador. A igreja não é um salão de exposição de automóveis, um lugar para colocar-nos à mostra para que outros possam admirar nossa espiritualidade, nossa capacidade ou nossa prosperidade. É mais como uma oficina mecânica na qual os veículos que necessitam de conserto vão para manutenção e reparos.
E acaso não estamos, todos nós, necessitando de reparos, manutenção e reformas? Vamos à igreja não para esconder nossos problemas, mas para curá-los. E como portadores do sacerdócio, temos uma responsabilidade adicional, a de apacentar o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente, nem para benefício próprio, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Lembrem-se, irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O maior, o mais capaz e o mais perfeito homem que já andou na terra também foi o mais humilde. Ele realizou alguns de seus atos de serviço mais impressionantes, em particular, com apenas alguns poucos observadores, aos quais ele pedia que a ninguém dissessem o que ele havia feito. Quando alguém o chamava de bom, ele rapidamente refutava o cumprimento, insistindo que somente Deus era verdadeiramente bom. Fica claro que o louvor do mundo nada significava para ele. Seu único propósito era o de servir a seu Pai e fazer sempre o que agrada ao Pai. Bem faríamos em seguir o exemplo de nosso Mestre. Irmãos, esse é o nosso elevado e santo chamado: ser agentes de Jesus Cristo, amar como Ele amou, servir como Ele serviu, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos, cuidar dos pobres e necessitados, e cuidar das viúvas e dos órfãos. É minha oração, irmãos, que ao servirmos em nossa família, em nosso quórum, em nossa ala, estaca, comunidade e nação, resistamos à tentação de chamar a atenção para nós mesmos e, em vez disso, esforcemo-nos para alcançar uma honra bem maior, a de tornar-nos humildes e genuínos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao fazermos isso, estaremos trilhando o caminho que nos leva a tornar-nos melhores, mais genuínos e mais nobres. Presto testemunho disso, em nome de nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém. I am grateful for the trust. Sinto-me grato pela confiança em mim depositada para falar ao sacerdócio de Deus no mundo inteiro. Sinto o peso dessa oportunidade porque tenho conhecimento da confiança que o Senhor depositou em vocês. Ao aceitarmos o sacerdócio, recebemos o direito de falar e agir em nome de Deus. Esse direito somente se tornará realidade ao recebermos inspiração de Deus. Só então poderemos falar em nome dele. E só então poderemos agir em seu nome. Vocês podem ter cometido o erro de pensar: isso não é tão difícil, posso receber inspiração se for pedido que faça um discurso ou sempre que eu der uma bênção do sacerdócio. Ou o jovem diácono ou mestre pode sentir-se reconfortado ao pensar: quando eu for mais velho ou quando eu for chamado para ser missionário, então saberei o que Deus deseja que eu diga ou faça. Pensem no dia em que terão de saber o que Deus diria e o que Ele faria. Esse dia já chegou para todos nós, onde quer que sejamos em nosso chamado no sacerdócio. Passei a infância numa área da missão durante a Segunda Guerra Mundial. Os membros moravam bem distantes uns dos outros e havia um rígido racionamento de gasolina.
Eu era o único diácono do ramo. Os membros entregavam seus envelopes de oferta de jejum ao presidente do ramo quando iam para a reunião de jejum e testemunhos em nossa casa. Aos 13 anos de idade, mudamos-nos para Utah e fomos morar numa grande ala. Lembro-me de minha primeira designação de visitar a casa das pessoas para coletar a oferta de jejum. Olhei para o nome escrito num dos envelopes e notei que o sobrenome era o mesmo de uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon. Então eu bati na porta com confiança. O homem abriu a porta, olhou para mim, fez uma careta e mandou-me embora aos berros. Saí dali cabisbaixo. Isso aconteceu há mais ou menos 70 anos. Mas ainda me lembro do sentimento que tive naquele dia, na porta de entrada, de que eu deveria ter feito ou falado alguma coisa. Se eu tivesse pelo menos orado com fé antes de sair daquele dia, talvez eu tivesse sido inspirado a permanecer um pouco mais naquela porta, sorrir e dizer algo do tipo: que bom ver o Senhor. Obrigado pelo que o Senhor e sua família doaram no passado. Gostaria muito de vê-lo no próximo mês. Se eu tivesse dito e feito isso, ele poderia ter ficado ainda mais irritado e até mais ofendido. Mas sei como eu teria me sentido. Em vez de sentir tristeza ao sair dali, poderia ter sentido na mente e no coração o sereno reconhecimento do Senhor. Fizeste bem. Todos devemos falar e agir em nome de Deus nos momentos em que nosso julgamento por si só, sem a inspiração, não for suficiente. Esses momentos podem chegar quando não tivermos tempo para preparar-nos. Isso acontece frequentemente comigo. Aconteceu há muitos anos em um hospital quando um pai me disse, a mim e a meu companheiro, que os médicos lhe disseram que sua filha de 3 anos, gravemente ferida, morreria dali a alguns minutos. A impor as mãos sobre um ponto da cabeça dela que não estava coberto de ataduras, eu tive de saber, como servo de Deus, o que ele queria que eu fizesse e dissesse. As palavras vieram à minha mente, aos lábios, de que ela viveria. O médico que estava ao meu lado ficou furioso e pediu-me que saísse da frente. Saí daquele quarto do hospital com um sentimento de paz e amor. A menininha sobreviveu e caminhou pelo corredor para assistir a uma reunião sacramental no último dia em que passei naquela cidade. Ainda me lembro da alegria e satisfação que senti pelo que eu tinha dito e feito a serviço do Senhor por aquela menininha e sua família. A diferença dos meus sentimentos no hospital e da tristeza que senti quando me afastei da porta daquele irmão, quando diácono, resultaram do que aprendi a respeito da relação existente entre a oração e o poder do sacerdócio. Quando diácono, eu ainda não tinha aprendido que o poder de falar e agir em nome de Deus exige revelação e que para contar com ela quando necessário, precisamos orar e empenhar-nos com fé para termos a companhia do Espírito Santo. Na noite anterior ao dia em que fui àquela porta coletar a oferta de jejum, eu tinha feito minhas orações ao me deitar, mas nas semanas e nos meses que precederam aquele telefonema do hospital, eu tinha seguido um padrão de oração e esforço que, tal como o presidente Joseph S. Smith ensinou, possibilita que Deus nos dê a inspiração necessária para que tenhamos poder no sacerdócio. Ele explicou em termos simples. Não precisamos clamar a Ele usando muitas palavras, não precisamos cansá-lo com longas orações. O que precisamos e devemos fazer como os santos dos últimos dias, para o nosso próprio bem, é procurá-lo frequentemente para testemunhar a Ele, que nos lembramos dele e que estamos dispostos a tomar sobre nós o seu nome, guardar os mandamentos e trabalhar com retidão. Então, o presidente Smith nos disse que, pelo que devemos orar como seus servos comprometidos e falar e agir em nome de Deus. Ele disse,
O que pedem em sua oração? Orem para que Deus os ouça, para que Ele atenda às suas orações. Não se trata tanto de quais palavras usar, mas exigirá certa paciência. Trata-se de abordar o Pai Celestial com a intenção de sermos reconhecidos por Ele pessoalmente. Ele é o Deus acima de todos, o Pai de todos, mas está disposto a dedicar toda a sua atenção a um de seus filhos. Talvez seja por isso que o Salvador usou as palavras: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. É mais fácil ter o devido sentimento de reverência quando estamos de joelhos ou com a cabeça baixa. Mas é possível sentir que estamos nos aproximando do Pai Celestial de modo menos formal e até em oração silenciosa, como frequentemente teremos que fazer ao servirmos o sacerdócio. Haverá barulho e pessoas ao nosso redor durante a maior parte do dia, nas horas em que estamos acordados. Deus ouve nossas orações silenciosas, mas temos que aprender a nos abstrair das distrações, porque no momento em que precisamos nos conectar a Deus, talvez não seja uma hora calma. O presidente Smith sugeriu que precisaremos orar para que Deus reconheça o nosso chamado para servir a Ele. Ele já conhece o nosso chamado com todos os detalhes. Foi Ele que nos chamou. E ao orar a Ele sobre o nosso chamado, Ele vai nos revelar mais para o nosso conhecimento. Vou dar um exemplo do que um mestre familiar pode fazer ao orar. Vocês já devem saber que precisamos visitar a casa de todos os membros, exortando-os a orarem em voz alta e em segredo e a cumprirem todas as obrigações familiares. Zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los, certificar-se que não haja iniquidade na igreja, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. Certificar-se de que a igreja se reúna humilde e também certificar-se que todos os membros cumpram seus deveres. Portanto, até mesmo para o mestre familiar experiente e seu companheiro júnior, isso é claramente impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Pense nas famílias ou mesmo nas pessoas a quem vocês foram chamados a servir. O julgamento humano e as boas intenções não serão suficientes. Por isso, precisamos orar ter um meio de conhecer o coração das pessoas para saber o que há de errado na vida e no coração daquelas pessoas que não conhecemos muito bem. Precisaremos saber o que Deus gostaria que fizéssemos para ajudá-las e fazê-lo da melhor maneira possível, sentindo o amor de Deus por elas. É devido ao fato de termos chamados de sacerdócio tão difíceis e importantes que o presidente Smith sugere que oremos, sempre pedindo a Deus que nos abençoe com seu Espírito. Precisaremos do Espírito Santo não uma vez, mas o máximo que Deus nos possa conceder como companheiro constante. É por isso que devemos orar sempre para que Deus nos guie em nosso serviço a seus filhos. Como não podemos alcançar nosso potencial no sacerdócio sem que o Espírito esteja conosco, vocês são um alvo pessoal para o inimigo de toda a felicidade. Se ele conseguir tentá-los a pecar, poderá diminuir seu poder de ser conduzidos pelo Espírito e assim reduzir seu poder no sacerdócio. É por isso que o presidente Smith disse que devemos orar sempre para que Deus nos alerte e nos proteja contra o mal. Ele nos adverte de várias maneiras. As advertências fazem parte do plano de salvação. Os profetas, apóstolos, presidentes de estaca, bispos e missionários, todos eles erguem a voz de advertência para que escapemos da calamidade por meio da fé em Jesus Cristo, do arrependimento, da realização e do cumprimento de convênios sagrados. Como portadores do sacerdócio, todos nós fazemos parte da voz de advertência do Senhor. Mas precisamos dar ouvidos à advertência. Não sobreviveremos espiritualmente sem a proteção da companhia do Espírito Santo em toda a nossa vida. Precisamos orar por ela e empenharmos para tê-la. Somente com esse guia poderemos encontrar o rumo no caminho estreito e apertado ao atravessar as névoas do mal. O Espírito Santo será nosso guia ao revelar-nos a verdade quando estudarmos as palavras dos profetas. Obter essa orientação exigirá mais do que simplesmente ouvir e ler as Escrituras.
Temos que orar e esforçar-nos com a fé para incutir as palavras da verdade em nosso coração. Precisamos orar para que Deus nos abençoe com seu Espírito, para que nos conduza a toda a verdade, que nos mostre o caminho certo. É assim que Ele vai divertir-nos e guiar-nos para o rumo certo na vida e em nosso serviço no sacerdócio. A Conferência Geral proporciona uma excelente oportunidade para que o Senhor fortaleça nosso poder e servir no sacerdócio de Deus. Podemos preparar-nos por meio da oração, como tenho certeza que fizeram para esta conferência. Podemos unir nossa fé com a fé daqueles que vão orar nessa conferência, pedindo muitas bênçãos para muitas pessoas, que vão orar para que o Espírito esteja com o profeta como o porta-voz do Senhor. Vão orar pelos apóstolos e por todos os servos chamados por Deus. Isso inclui vocês, desde o mais jovem diácono ao mais experiente sumo sacerdote, e também alguns, tanto jovens quanto idosos, que em breve podem ir para o mundo espiritual e ouvirão: bem está, servo bom e fiel. Essa saudação será concedida a alguns que se surpreenderão com ela. Talvez jamais tenham ocupado um ofício elevado no reino de Deus na terra. Alguns talvez tenham sentido que viram poucos frutos de seu trabalho ou que algumas oportunidades de serviço nunca lhes foram dadas. Outros podem sentir que seu tempo de serviço nesta vida foi muito curto do que eles esperavam que fosse. Não será ofício ocupado ou o tempo de serviço que será pesado na balança do Senhor. Sabemos isso por causa da parábola contada pelo Senhor sobre os trabalhadores da vinha, na qual o pagamento foi o mesmo, independentemente de quanto tempo ou de onde serviram. Eles serão recompensados pelo modo como serviram. Conheço um homem cujo serviço na vinha, um amigo querido, chegou ao fim ontem à noite. Ele foi submetido ao tratamento de câncer por muitos anos. Nesses anos de tratamento, em tempos de muito sofrimento, ele aceitou o chamado de realizar reuniões com membros de sua ala cujos filhos não mais moravam com eles. Algumas eram viúvas. Seu chamado era o de ajudar aquelas pessoas a encontrar consolo no convívio social e no aprendizado do Evangelho. Quando foi informado do seu triste prognóstico final de que teria pouco tempo de vida, seu bispo estava em viagem de negócios. 2 dias depois, ele enviou uma mensagem para o bispo por meio do seu líder de grupo de sumo sacerdócio, dizendo o seguinte sobre sua designação: sei que o bispo está fora da cidade, por isso pus-me a trabalhar. Planejo fazer uma reunião para nosso grupo na segunda-feira que vem. 2 membros podem levar-nos para um passeio até o centro de conferências. Podemos pedir a alguns membros que os levassem de carro, que alguns escoteiros empurrassem as cadeiras de rodas. Dependendo de quem se inscrever, pode ser que tenhamos adultos suficientes para fazer isso por nós mesmos, mas seria bom saber que teremos o apoio de outras pessoas se necessário. Também seria bom realizar uma boa noite familiar para os ajudantes levarem sua própria família também. De qualquer forma, informe-me antes que eu divulgue o plano. Obrigado. Então ele surpreendeu o bispo com um telefonema. Sem falar de sua própria situação ou de seu empenho valoroso, perguntou: bispo, algo mais que eu possa fazer por você? Somente o Espírito Santo poderia ter lhe permitido sentir o fardo do bispo, quando o seu próprio fardo era tão pesado. E somente o Espírito lhe teria possibilitado criar um plano para servir a seus irmãos e irmãs com a mesma precisão com que costumava planejar as atividades escoteiras quando era jovem. Com uma oração fervorosa, Deus pode nos conceder poder no sacerdócio em quaisquer circunstâncias em que nos encontremos. É simplesmente requerido que peçamos com humildade para que o Espírito nos mostre o que Deus gostaria que disséssemos e que fizéssemos. Então devemos fazer essas coisas e continuar vivendo de modo a parecer esse testemunho. Preste-me testemunho de que Deus, o Pai, vive, que Ele nos ama e que ouve nossas orações. Presto testemunho de que Jesus é o Cristo vivo, cuja expiação possibilita-nos sermos purificados e assim nos tornarmos dignos da companhia do Espírito Santo.
Testifico que com nossa fé e diligência poderemos um dia ouvir as palavras que nos trarão alegria. Bem-estar, servo bom e fiel. Oro para que recebamos a maravilhosa bênção do Mestre, a quem servimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brethren, we are grateful for your attendance this Irmãos, agradecemos por sua presença nesta noite. Também agradecemos ao coro do sacerdócio pela música inspiradora que nos ofereceu. E reconhecemos todos os que auxiliaram de alguma forma na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Mestre, o mar se revolta. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Robert C. Gay, dos 70. Presidente Monson. Uma de minhas lembranças mais vívidas é a de participar de uma reunião do sacerdócio quando eu era um diácono recém-ordenado e cantar o hino de abertura. Ó filhos do Senhor que tendes recebido do sacerdócio o dom. Nesta noite, para todos os que estão aqui reunidos no centro de conferências e de fato no mundo inteiro, faço eco ao espírito daquele hino especial e digo a vocês, vinde, ó filhos do Senhor, que tendes recebido do sacerdócio o dom. Ponderemos nossos chamados, reflitamos sobre nossas responsabilidades, determinemos nosso dever e sigamos Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora possamos diferir em idade, em costumes ou em nacionalidade, estamos unidos em nossos chamados no sacerdócio. Para cada um de nós, a restauração do sacerdócio aarônico a Oliver Cowdery e Joseph Smith, por intermédio de João Batista, é extremamente importante. Da mesma forma, a restauração do sacerdócio de Melquisedeque a Joseph e Oliver, por intermédio de Pedro, Tiago e João, é um acontecimento inestimável. Levemos muito a sério os chamados, as responsabilidades e os deveres que acompanham o sacerdócio que possuímos. Senti uma grande responsabilidade quando fui chamado para ser o secretário do meu quórum de diáconos. Preparei muito conscienciosamente os registros que anotei porque queria fazer realmente o melhor que podia naquele chamado. Eu tinha muito orgulho do meu trabalho. Fazer tudo o que posso, dando o máximo de minha capacidade, tem sido minha meta em todos os cargos que ocupei. Espero que cada jovem que foi ordenado ao sacerdócio arônico receba uma percepção espiritual da santidade do chamado a que foi ordenado e também das oportunidades de magnificar esse chamado. Recebi essa oportunidade como diácono, quando o bispado me pediu que levasse o sacramento para um homem que estava confinado ao leito, que morava a quase 2 quilômetros de nossa capela. Naquela especial manhã de domingo, bati à porta da casa do irmão Wright e ouvi-o chamar-me com sua voz trêmula. Entre. Entrei não apenas na sua humilde choupana, mas também em um quarto cheio do Espírito do Senhor. Aproximei-me do leito do irmão Wright e cuidadosamente coloquei-lhe um pedaço de pão na boca. Depois segurei o copo de água para que ele pudesse beber. Ao partir, vi lágrimas em seus olhos ao dizer: Deus o abençoe, meu jovem. E Deus realmente me abençoou, com gratidão pelos sagrados emblemas do sacramento e pelo sacerdócio que eu possuía. Nenhum diácono, mestre ou sacerdote de nossa ala jamais se esquecerá das memoráveis visitas que fizemos a Clarkston, Utah, ao local em que está enterrado Martin Harris, uma das 3 testemunhas do Livro de Mormon. Ao rodearmos a alta coluna de granito que assinala a sua sepultura,
E enquanto um dos líderes do quórum lia para nós aquelas pungentes palavras do depoimento de 3 testemunhas que se encontram no início do livro de Mórmon, desenvolvemos amor por aquele registro sagrado e pelas verdades nele encontradas. Naqueles anos, nosso objetivo era tornar-nos como os filhos de Mosias. A respeito deles, foi dito: haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. Não consigo imaginar uma meta mais digna para um rapaz ter do que a de ser descrito como foram os valorosos e justos filhos de Mosias. Ao aproximar-se o dia do meu aniversário de 18 anos e ao preparar-me para o serviço militar obrigatório para os rapazes durante a Segunda Guerra Mundial, fui recomendado para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Mas primeiro, precisava telefonar para meu presidente de estaca, Paul C. Child, para marcar uma entrevista. Ele era um homem que amava e compreendia as Sagradas Escrituras, e era sua intenção que todos as amassem e as compreendessem de modo semelhante. Tendo ouvido de alguns de meus amigos que suas entrevistas eram detalhadas e minuciosas, desejei expor o mínimo possível meu conhecimento das Escrituras. Por isso, quando liguei para ele, sugeri que nos encontrássemos no domingo seguinte, em um horário que eu sabia ser apenas 1 hora antes da reunião sacramental dele. A resposta dele: irmão Monson, isso não nos deixará tempo suficiente para examinarmos as Escrituras. Ele então sugeriu um horário 3 horas antes de sua reunião sacramental e instruiu-me a levar comigo um conjunto de escrituras nas quais eu tivesse pessoalmente marcado e anotado referências. Quando cheguei à sua casa no domingo, fui recebido calorosamente. Então, a entrevista teve início. O presidente Child disse: Irmão Monson, você possui o sacerdócio arônico. Já recebeu a ministração de anjos? Respondi que ainda não tinha recebido. Quando ele perguntou se eu sabia que tinha esse direito, novamente respondi negativamente. Ele então me ensinou: Irmão Monson, repita de cor a seção 13 de Doutrina e Convênios. Eu comecei: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos. Pare, ordenou o presidente Child. Irmão Monson, ele disse, nunca se esqueça de que, como portador do sacerdócio aarônico, você tem o direito de receber a ministração de anjos. Foi quase como se houvesse um anjo na sala naquele dia. Nunca me esquecerei daquela entrevista. Ainda sinto o espírito daquele solene momento quando lemos juntos as responsabilidades, os deveres e as bênçãos do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque. As bênçãos que não vêm apenas a nós, mas também a nossa família. Nós teremos o privilégio de servir. Fui ordenado elder e no dia de minha partida para o serviço militar na Marinha, um membro do bispado da minha ala estava com minha família e meus amigos na estação ferroviária para despedir-se de mim. Pouco antes do horário da partida, ele colocou um livro em minha mão, que era intitulado O Manual do Missionário. Dei uma risada e comentei que não estava indo para a missão. Ele respondeu: leve-o assim mesmo. Pode vir a ser útil.
E de fato foi. Eu precisava de um objeto duro e retangular para colocar no fundo da minha sacola de marinheiro, para que minhas roupas ficassem firmes e amarrotassem menos. O manual missionário era justamente do que eu precisava, e serviu muito bem na minha sacola de marinheiro por 12 semanas. Na noite anterior à nossa licença de Natal, nossos pensamentos se voltaram para o lar. Os dormitórios estavam quietos, mas então o silêncio foi interrompido pelo meu amigo no beliche ao lado, um rapaz mórmon, Leyland Merrill, que começou a gemer de dor. Perguntei o motivo, e ele me disse que estava passando muito mal. Ele não queria ir para a enfermaria da base, porque sabia que isso o impediria de ir para casa no dia seguinte. Ele parecia piorar à medida que as horas passavam. Por fim, sabendo que eu era um elder, pediu-me que lhe desse uma bênção do sacerdócio. Eu nunca tinha dado uma bênção. Nunca tinha recebido uma bênção e nunca tinha visto alguém dar uma bênção. Quando orava em silêncio pedindo ajuda, lembrei-me do manual do missionário no fundo da minha sacola de marinheiro. Rapidamente esvaziei a sacola e levei o livro para a luz que usávamos à noite. Li nele como abençoar os enfermos. Com muitos marinheiros curiosos olhando, dei a bênção. Antes que eu terminasse de guardar as minhas coisas, Leyland Merrill dormia como uma criança. Ele acordou na manhã seguinte, sentindo-se muito bem. A gratidão que cada um de nós sentiu pelo poder do sacerdócio foi imensa. Os anos me proporcionaram mais oportunidades de dar bênçãos aos necessitados do que consigo contar. Cada oportunidade me fez sentir profundamente agradecido por Deus ter me confiado esse sagrado dom. Reverencio o sacerdócio. Testemunhei seu poder repetidas vezes. Senti sua força. Maravilhei-me com os milagres que ele proporcionou. Irmãos, a cada um de nós foi confiado um dos mais preciosos dons já concedidos à humanidade. Se honrarmos nosso sacerdócio e vivermos nossa vida de modo que estejamos sempre dignos, as bênçãos do sacerdócio fluirão por nosso intermédio. Gosto imensamente das palavras que se encontram na seção 121 de Doutrina e Convênios, versículo 45, que nos dizem o que precisamos fazer para ser dignos. Que tuas entranhas sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé. E que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. E a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. Como portadores do sacerdócio de Deus, estamos engajados no trabalho do Senhor Jesus Cristo. Atendemos a seu chamado. Estamos a serviço dele. Aprendamos com ele. Sigamos seus passos. Vivamos de acordo com seus preceitos. Ao fazê-lo, estaremos preparados para qualquer serviço que ele nos chamar para realizar. Esta é sua obra. Esta é a sua igreja. De fato, ele é nosso capitão, o Rei da Glória. Sim, o Filho de Deus. Testifico que ele vive e presto este testemunho em seu santo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven, Nosso amado Pai Celestial, ao encerrarmos essa sessão do sacerdócio em toda a terra, agradecemos a Ti pelo privilégio de sermos portadores do sacerdócio. Te agradecemos pelas mensagens que foram ditas e as que não foram ditas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo através de seus servos. Amamos nosso profeta, Thomas S. Monson. Amamos a primeira presidência. Oramos para que tuas bênçãos recaiam sobre eles, de todas as formas. Ao dirigir o sacerdócio dessa igreja, conforme ensinados hoje, oramos para que o Espírito Santo possa guiar nosso coração e também o ministério. Oramos para que possamos ser ensinados pelo mesmo Espírito, para que possamos servir nesse chamado,
abençoar as famílias ao servirmos no mundo. Pedimos também a bênção especial sobre as gerações futuras de jovens adultos. Ao nos retornarmos aos nossos lares agora, oramos para que agradecemos pelo Salvador desse mundo e por seu sacrifício, por seu triunfo, que celebramos amanhã. E o dizemos em nome de Jesus Cristo. Amém.